Saúdo aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos seguir hoje na exposição do livro de Ezequiel e nosso assunto é o capítulo 34. E eu espero que você tenha acompanhado a liturgia com atenção e percebido que todas as leituras e todas as músicas tratavam em algum momento sobre pastores. E esse é o assunto do capítulo 34 de Ezequiel. E eu vou fazer um pouco diferente com você. Eu vou primeiro explicar todo o contexto, para só então vir ao texto. Deixa a sua Bíblia aberta em Ezequiel 34, mas nós já vamos começar direto, por favor, com a exposição do contexto. Eu trouxe alguns slides para compartilhar com você. Eu espero estar demonstrando a vocês, meus irmãos, particularmente aos membros da igreja, mas também a todos que nos visitam e nos acompanham pela internet, que a Bíblia, escute bem o que eu vou falar, por favor, porque se pegam só esse corte em algum momento, eu vou ter problema. Mas a Bíblia não é um livro para ser lido. Não está escrito isso em lugar nenhum da Bíblia, leia a Bíblia, não está escrito isso em lugar nenhum. A Bíblia é um livro para ser estudado. É um livro para ser meditado, pesquisado, até entendermos. A mera leitura, onde você trata aquilo como um momento em que você cumpriu uma obrigação, mas não investigou o texto, não se esforçou para entrar no universo dos autores originais, dos leitores originais, essa leitura superficial não é o alvo de Deus para nós. E agora então espero mostrar a você quanta coisa é importante que saibamos para entender Ezequiel 34. Eu já falei delas algumas vezes, mas eu vou precisar falar de novo hoje. É bom que você decore. Talvez se eu falar 6, 7 vezes até o final do ano, você decore de um jeito que nunca mais precise aprender. Mas na compreensão do texto de hoje, estas informações que vamos resgatar são cruciais. Vamos lembrar, por volta do ano 640 antes de Cristo, o rei Josias assume o trono do reino de Judá. Ele tem 8 anos de idade e ele governa muitos anos. Quando ele estava com 26 anos de idade, no 18º ano do seu reinado, ele então assume uma postura muito piedosa e promove a reforma do templo. O fato do templo estar precisando de reforma e estar tão largado assim, é um testemunho de que os reis que o antecederam não levaram a fé a sério o suficiente. E então Josias investe energias na reforma do templo. Ele consegue verba, digamos assim, orçamento federal para a reforma do templo, porque a política internacional está num momento de mais calma. Os assírios, o império que dominava o Oriente Médio naquela época, estavam tendo problemas com os babilônicos e deixaram Josias em paz. Então ele promove uma grande reforma, o livro da lei é descoberto, o templo tem toda a sua reforma feita, uma festa de Páscoa é celebrada, é um grande rei que promove uma grande piedade em Judá. No entanto, nós vamos ler que ele acaba se metendo em questões de política internacional que não eram problema dele. E quando agora os babilônicos venceram os assírios, e os assírios precisam oferecer alguma resistência e pedem o socorro do Egito, Josias resolve guerrear contra o faraó Neco do Egito para impedi-lo de socorrer os assírios e morre na batalha. É uma morte tola para um rei que fez tanta coisa boa, um rei tão piedoso, mas que tem uma morte desonrosa nesse sentido. E aí o que nós vemos é que o povo de Judá pega o 4º filho, não o mais velho, mas o 4º filho de Josias, de nome Joacás, ou Salum. Esse outro nome vai ser importante para nós daqui a pouco. E eles colocam Joacás no trono. Por que eles não põem o filho mais velho? Porque o filho mais velho talvez fosse inclinado para o lado da Babilônia. E eles queriam um filho que fosse como o pai, inclinado para o lado do Egito. Então eles colocam o 4º filho de Josias no trono. Mas, assim que o faraó Neco volta da batalha contra os babilônicos, ele passa por ali em Judá e diz: eu não quero reinando aqui um rei que não seja favorável ao Egito.
E agora então Neco tira Salum, ou Joacás, do trono e coloca no trono o terceiro filho, ou segundo filho de Josias, o filho 2, que se chamava Eliaquim, e ele ainda muda o nome do rei para Jeoaquim, dando uma ideia de que os egípcios têm tal domínio sobre o rei que governa em Judá, que inclusive escolhem o nome que ele vai usar como rei. E aí então Neco entroniza um rei em Judá. Isso é preocupante, porque agora nós temos egípcios tirando e colocando reis no trono de Davi. Aquela dinastia real que foi prometida por Deus séculos antes, está agora seriamente ameaçada. E então nós vemos que a primeira batalha entre babilônicos e egípcios, em 609 a.C., não definiu um vencedor claro. Passam-se 4 anos e agora há uma nova batalha entre babilônicos e egípcios, e desta vez a Babilônia vence. Em Carquemes, a cidade onde a primeira batalha aconteceu 4 anos antes, agora o general babilônico Nabucodonosor obtém uma vitória definitiva. E ele agora vem para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém agora, ele diz: cadê o rei aqui? É o Jeoaquim. É verdade que o faraó Neco colocou você no trono? Sim. Você vai ficar, mas agora você não é do time do faraó, agora você é do time da Babilônia. Jure-me, pelo nome do seu Deus, que você será meu subordinado. E agora então Jeoaquim está vassalo, submisso à autoridade de Nabucodonosor. Para expressar o senhorio de Nabucodonosor sobre Judá, Nabucodonosor leva o profeta Daniel. As coisas já tinham sido complicadas assim antes, porque o faraó Neco tinha levado o próprio rei Joacás para o Egito. Ele levou Salum para o Egito, e lá no Egito Salum morreu. E agora Nabucodonosor leva moços da corte, como Daniel e os seus 3 amigos, para a Babilônia. E Daniel nunca mais vai voltar. Ele vai morrer lá na Babilônia. Na época, ele vai morrer possivelmente, segundo algumas tradições, no Império da Pérsia, na cidade de Suzã. Mas nunca mais vai voltar para casa. Agora então, o que nós temos? Babilônicos estão decidindo quem são os reis no trono de Davi. E aí então Jeoaquim começa a governar. E ele governa por um tempo. Nabucodonosor volta para a sua cidade, é muito longe a distância, 5 meses de caminhada, e ele paga os primeiros boletos do tributo que Nabucodonosor requer. Mas, assim que Nabucodonosor se distancia o suficiente, Jeoaquim quebra a sua promessa e para de pagar os tributos a Nabucodonosor. Nabucodonosor não tem como voltar, ele está envolvido em outras guerras agora. E ele inclusive instiga vizinhos de Judá, amonitas, moabitas e outras nações, a perturbarem o sossego em Jerusalém. Mas isso não é suficiente para derrotar Jeoaquim. Até que, tempos mais tarde, ele consegue vir em direção a Jerusalém. Essa história toda eu havia contado para vocês, mas há um detalhe que até então eu não tinha mencionado. Isso porque não está na Bíblia. Mas o historiador Josefo, Flávio Josefo, um judeu da época de Jesus, contemporâneo de Jesus, nos conta nos seus escritos chamados de Antiguidades Judaicas, algo que parece, como vou demonstrar daqui a pouco, que seja verdadeiro. Que Nabucodonosor veio até Jerusalém e sitiou a cidade de Jerusalém por 3 meses para forçar Jeoaquim a pagar o imposto. E Jeoaquim morreu enquanto a cidade de Jerusalém estava sitiada por Nabucodonosor pela primeira vez. E aí então os habitantes de Jerusalém, querendo mandar Nabucodonosor embora, jogaram do alto do muro o corpo do rei Jeoaquim no chão, dizendo: está aqui, Nabucodonosor, pega o nosso rei para você e vá embora, não nos machuque. Mas Nabucodonosor não fica satisfeito. O corpo do rei fica estirado no chão, sem ser sepultado, o que era um sinônimo de tremenda maldição. Animais impuros, como os jumentos, é que eram tratados assim. Nunca um rei. Mas ele fica ali, até que o povo então resolve abrir as portas e Nabucodonosor entra. E quando ele entra, ele então vai tirar o filho de Jeoaquim, que era conhecido como Jeconias, ou Joaquim.
E ele então pega o filho de Jeoaquim, o Joaquim, e leva para a Babilônia, junto com a rainha mãe, e agora junto com o profeta Ezequiel. Trata-se do ano 597 antes de Cristo. E o que nós vamos ver agora então é que o rei Joaquim será levado. E quem vai ficar no lugar de Joaquim será o outro filho do Josias, o tio do Joaquim, de nome Zedequias. Zedequias vai governar por outros 11 anos, e aí então o que vai acontecer é que ele também vai se rebelar contra a Babilônia, ele também não vai desejar pagar os impostos, até que no ano 586, Nabucodonosor vem e destrói a cidade, e mata os filhos de Zedequias na sua frente, cega os seus olhos para que a última coisa que ele veja seja a morte dos seus filhos, e o leva para a Babilônia. Você precisa conhecer essa história para você entender Ezequiel capítulo 34. Josias, um rei bom, reformou o templo, guerreou com o faraó Neco, morreu, botaram o filho dele no lugar, o faraó Neco tirou, colocou Joaquim no lugar, o Nabucodonosor manteve, ele rebelou, o Jeoaquim foi jogado do muro, ficou lá do lado de fora da cidade, insepulto como um jumento, e aí então Nabucodonosor entra, tira o Joaquim, leva para a Babilônia, coloca os Edequias, mais tarde ele tira os Edequias e leva para a Babilônia. Por que essa história é tão importante? Porque, se você se lembra, enquanto Ezequiel está lá no cativeiro da Babilônia, Jeremias está profetizando dentro da cidade de Jerusalém. Eles são contemporâneos. Aliás, o Jeremias começou a profetizar na época da reforma do templo do Josias. E Jeremias estava em Jerusalém quando Zedequias foi abatido, quando seus filhos morreram, quando ele teve os seus olhos vazados. Essa história o Jeremias conhecia de cor. Talvez nós saibamos dizer que depois do Fernando Henrique, veio o próximo presidente, depois veio o próximo, você conhece a história da Dilma, aí você conhece a história de um, de outro e tal, e você vai contando isso com uma certa tranquilidade, porque você viveu isso. O Jeremias conhecia toda essa tabela, ele sabia de toda essa história dos reis. E ele fala sobre todos esses reis no capítulo 22. E eu quero ir com você para o capítulo 22 de Jeremias, antes da gente ler Ezequiel 34. E agora então, olhe comigo o que está acontecendo em Jeremias capítulo 22. Lembre-se, Jeremias profetiza ao mesmo tempo que Ezequiel. No verso 1, o que Deus mandou? Jeremias, desça à casa do rei de Judá e anuncie para ele esta palavra. Você, rei de Judá, que se assenta no trono de Davi, verso 3, você execute o direito e a justiça, e livre o oprimido das mãos do opressor. Não oprimas ao estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva, não faça violência, não derrame sangue inocente nesse lugar. Se Jeremias está condenando a casa real de Davi por fazer isso, eu te pergunto, você acredita que esses reis que estavam governando na época de Jeremias eram reis piedosos? Eram reis que temiam a Deus? Eram reis que entendiam a sua função de governar para a glória de Deus e para o bem do povo? E a resposta é evidente, é claro que não. Então, Deus vai dizer no versículo 9, eles deixaram a aliança do Senhor e adoraram a outros deuses e os serviram e cometeram todos esses tipos de injustiça. Nós já dissemos a você que a idolatria e a injustiça social andam de mãos dadas, porque Deus nos convida a servi-lo como nosso Criador e soberano sobre nossa vida, e nos convida e nos ordena que busquemos a justiça e o direito e não os nossos próprios prazeres. Os ídolos são diferentes, eles são obras de mãos humanas. Eles são deuses criados pelo homem para atender às suas próprias paixões. Então, há ídolos que são adorados mediante rituais que envolvam sexo. Há ídolos adorados mediante rituais que envolvam morte de seres humanos. Há tantas outras coisas, meus irmãos, que fazem com que a idolatria acabe tendo como consequência natural a injustiça social.
Quando os reis da casa de Judá abandonam a aliança, o que eles passam a fazer é a idolatria, e o que eles passam a fazer é não cuidar das ovelhas da casa de Judá. O pastor é um título muito comum na Bíblia e na antiguidade em geral para os reis. Os reis deveriam cuidar do povo como um pastor cuida das ovelhas. E aqui então o que você vê é esta ideia de que, ao invés de pastorear o rebanho do Senhor, a casa real de Judá está oprimindo o rebanho de Deus. E agora, no capítulo 22 de Jeremias, no versículo 10, o que você encontra? Uma profecia contra Salum. Quem é o Salum? É o Joacás, é o filho 4 do Josias, aquele que foi colocado no trono pelo povo da terra, logo que o faraó Neco matou o Josias, pai dele. E tem uma profecia aqui do Jeremias, dizendo assim: não choreis o morto, nem lamenteis, nem o lastimeis, chorai amargamente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. O que foi que aconteceu com esse rei Salum, conhecido também como Joacás? O faraó Neco o levou para o Egito. Ele nunca mais viu a terra de Judá. A profecia de Jeremias se cumpriu. Assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, que reinou em lugar do seu pai e que saiu deste lugar, jamais tornará para ali. Mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá e nunca mais verá essa terra. Capítulo 22 de Jeremias começa mostrando que a casa real de Davi é injusta, abandonou a aliança, cometeu idolatria e praticou injustiça social. E, portanto, maldições estão vindo sobre os maus reis, os maus pastores do rebanho de Deus, começando com o filho que imediatamente sucedeu a Josias, o filho 4, Salum, também chamado de Joacás. Ele só governou 3 meses. Já foi levado pelo faraó Neco para o Egito e nunca mais voltou, conforme profetizou Jeremias. Quem foi que o sucedeu? Foi o Eliaquim, também chamado agora pelo Neco de Joaquim. Jeoaquim. Então, Jeremias capítulo 22, verso 13, começa a dizer: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Será que Jeoaquim foi um rei justo? Será que ele temeu a Deus? Será que ele praticou a justiça? Não. O verso seguinte vai dizer: que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário. Que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forra de cedros e tal. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Quem era o pai dele? Era o Josias. O Josias foi bem? Foi. Ele teve uma morte desonrosa, mas ele não foi escravizado, não foi levado como cativo para nenhuma outra nação, o reino não sofreu debaixo do seu governo. O Jeoaquim, antes chamado Eliaquim, deveria ter aprendido com o exemplo do seu pai, mas não, ele não aprendeu. Ele edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Então, Deus pergunta, Deus diz que Josias, verso 16, julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer a Deus, diz o Senhor, mas os teus olhos, ó Jeoaquim, e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente, e para levar a efeito a violência e a extorsão. Jeoaquim não é um bom rei. Ele vai sofrer. Qual será a sentença? Verso 18. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias: não o lamentarão, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. O que é que vai acontecer com ele? Olha o versículo 19. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Por isso, nós cremos que o que Joséfo está dizendo lá nas antiguidades judaicas seja verdadeiro. Que Nabucodonosor, de fato, sitiou a cidade e o pessoal jogou o corpo do rei para fora, pelo alto do muro. Por quê? Porque ele não é um rei justo, ele não é um rei santo. E aí, então,
a gente vem para o versículo 24 de Jeremias, capítulo 22. O que é que nós temos lá agora? Nós temos profecia contra o próximo rei, o filho do Jeoaquim, que foi colocado no trono pelo Nabucodonosor. Ele chama Joaquim, ou também Jeconias. E esses dois nomes para cada um, já é difícil decorar um nome para cada um. Decorar dois fica mais difícil ainda, não é verdade? Por isso que tem que repetir e explicar de novo, para ver se a gente vai fixando. Agora estamos falando do Joaquim, ou Jeconias. O que é que Deus diz sobre ele? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. O que é o anel do selo da mão direita? Naquela época, os reis precisavam usar um anel que fosse uma espécie de assinatura digital. Sabe quando você entra no seu aplicativo do celular, vai lá no .gov e faz uma assinatura digital de um documento, que aquilo tem validade? Bom, antes de inventarem a internet ou um cartório para reconhecimento de firma, os reis tinham um anel que ficava na sua mão direita. E esse anel tinha o seu nome esculpido e uma espécie de brasão real. O que você está vendo aí é o anel, o brasão real, o selo, na verdade, do rei Ezequias, que governou 120 anos antes. Mas era um anel que, quando você colocava um pouquinho de barro, argila, você então carimbava ali, e então o anel era o negativo e o barro ficava marcado com o positivo. E você vê que é algo muito pequeno, tem um pouco mais do que 1 centímetro, essa marca que vinha do anel do rei. E você consegue imaginar que, com a tecnologia que eles dispunham na época, conseguir escrever em caracteres hebraicos tudo aquilo que está escrito ali, já era algo impressionante. Mas você nota também que tem umas figuras ali que remetem ao Egito, dando uma ideia da influência que o Egito exercia no reino de Judá, já na época do rei Ezequias. Esse é o anel de selar do rei Ezequias, 120 anos antes. Era o símbolo da autoridade do rei. E Deus, sabe o que ele está falando do Joaquim? Ele está falando que o rei Joaquim, o último governante legítimo a reinar em Jerusalém, era uma espécie de anel, símbolo da autoridade de Deus, símbolo do governo de Deus em Jerusalém. E não era. Deus não tinha falado que ele ia dar um descendente a Davi, e que esse descendente governaria para todo sempre? Qual era o símbolo do governo de Deus em Jerusalém e no reino de Judá? Não era um descendente de Davi sentado no trono? Falando assim, então, não seria apropriado considerar que o rei Joaquim, que era um legítimo herdeiro do trono de Davi, o último deles, funcionava para o povo como o anel de selar da mão de Deus em relação ao seu próprio povo? Mas Deus está dizendo assim, ainda que ele seja o meu anel, eu vou tirar o anel. Percebeu a ideia? E o que aconteceu com o rei Joaquim? Ele foi levado para a Babilônia. E ele não governou mais. E agora quem está governando é o tio dele, que não é um herdeiro legítimo do trono. Que agora é um rei considerado espúrio pelo próprio povo de Israel. E você sabe disso porque quando Ezequiel está lá no cativeiro e vai datar a sua profecia, ele não fala que está no 5º ano do rei Zedequias em Judá. Ele fala que está no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim na Babilônia. O anel de selar não está no palácio, está no cativeiro. E essa então é a ideia. Bom, nós também temos ainda em Jeremias uma última profecia a respeito do último rei, que é sobre Zedequias. Mas Jeremias não está organizado em ordem cronológica, ele está organizado em ordem temática. E o último rei com quem ele falou foi o rei Zedequias, porque foi o último dos reis antes da cidade de Jerusalém cair. E lá no capítulo 21, você vai ver que vem uma palavra do Senhor quando o rei Zedequias lhe manda um homem chamado Pazur para lhe fazer perguntas. Nós não vamos nos demorar aqui, mas o que eu quero mostrar a você é algo que nós não tínhamos aprendido pela leitura de Ezequiel. O que nós não sabíamos apenas lendo Ezequiel, que os reis que ficaram em Jerusalém eram maus. Que os reis que ficaram em Jerusalém eram idólatras,
que eles não se voltaram para Deus, pelo contrário, que eles usaram o povo, exploraram o povo, cometeram injustiças, e ao invés de beneficiar o povo na sua posição de autoridade, prejudicaram o povo. Não foram bons pastores, foram maus pastores. Não foram um bom exemplo da autoridade de Deus ao governar o seu povo. Eles não representaram adequadamente o anel de selar da autoridade de Deus sobre o povo de Judá. E aí então Deus diz, eu vou tirar esse anel e vou mandar o rei embora. Só que Jeremias termina o seu livro dando uma ideia de que esse não será o fim. Aliás, veja no capítulo 23, depois que ele fala a respeito de tudo isso, o que diz o verso de número 5. Capítulo 23, depois que ele condenou todos os reis de Judá, ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Tudo o que Joacás não fez, Jeoaquim não fez, Joaquim não fez, e Zedequias não fez, Cristo vai fazer. E se você olha a linguagem que Jeremias usa no começo do capítulo 23, ele fala de uma profecia contra os maus pastores. Mas quem são esses pastores? São os reis. Você percebe? Isso em Jeremias está bastante claro. Bom, quando a gente for estudar então o capítulo 34 de Ezequiel, que está falando dos pastores de Israel, nós temos que ler pastores iguais a reis. Ficou claro para você? Então é isso que nós temos que entender aqui. Bom, e daí? Deus falou, vou tirar o meu anel de selar e vou jogar fora. Cadê o rei Joaquim, gente? Foi para a Babilônia. Quer dizer que acabou? Acabou tudo? É só juízo? Ah, isso aí você tem que saber. O livro de Ezequiel é só juízo? Não. Tem misericórdia, não tem? Vai ter juízo e vai ser um baita juízo. Vai ser um juízo muito severo. Mas depois do juízo tem misericórdia. E aí o que a gente vê no livro do profeta Jeremias? A gente vê que lá no final, os últimos versículos do profeta Jeremias, a gente descobre que já fazia 37 anos que Joaquim estava cativo. É bastante coisa, não é? 37 anos é muita coisa. Joaquim tinha sido levado por volta dos 18. Ele agora já é um camarada na flor da idade, com 55, né? Estou com 52, estou jovem. Então, Joaquim está com 55 anos, já faz 37 que ele é escravo lá na Babilônia, até que chega o Evil-Merodach, que é da linhagem de Nabucodonosor. Já passou muito tempo, Nabucodonosor já morreu, já entrou Neligrissar, já entraram outros comandantes ali, até que Evil-Merodach está governando na Babilônia, e ele liberta Joaquim da prisão. Alguns documentos da Babilônia nos fazem imaginar que esse príncipe Evil-Merodach foi acusado de traição e foi colocado na cadeia por um tempo. E ele foi colocado numa cadeia especial, junto com Joaquim. E lá ele fez amizade com Joaquim. E quando ele saiu da cadeia para assumir o reino, mais ou menos igual o José que saiu da prisão, ele lembrou do camarada que ajudou ele na cadeia. Bom, não é difícil imaginar que isso seja real, Deus já agiu assim antes, não é verdade? E aí o que acontece? O Evil-Merodach manda buscar o Joaquim e falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que dos reis que estavam consigo na Babilônia. Porque dentre todos os reis de todas as nações que tinham sido levados para a Babilônia pelo Nabucodonosor e por outros, por que o Joaquim ganhou lugar de destaque? Possivelmente, de um ponto de vista humano, porque ele foi um companheiro de prisão do Evil-Merodach e lhe falou sobre as coisas de Deus. Mas do ponto de vista divino, é muito claro o que está acontecendo. O juízo já acabou. Está na hora da restauração. Está na hora da misericórdia. E então o que acontece? Mudou-lhe as vestes do cárcere. Chega de usar aquele laranja, cenourinha. Você agora, chega de usar roupa de irmãos metralha, sabe? Não, agora você vai usar roupa de rei. Não é roupa de prisioneiro. E Joaquim passou a comer pão na presença do rei. Você sabe o que isso significa ao longo de toda a Bíblia. E da parte do rei da Babilônia, lhe foi dada uma subsistência vitalícia.
pensão vitalícia, aposentadoria com teto do INSS. E isso para o Joaquim. Vamos falar? Ele ainda está na Babilônia, mas a notícia está começando a melhorar, não está? É assim que termina o livro de Jeremias, porque Jeremias fala, ele não falou no capítulo 22? O Joacás não prestou, o Jeoaquim não prestou, o Joaquim não prestou e o Zedequias não prestou. Deus não se gruda no Zedequias, porque o Zedequias é espúrio. Ele gruda no Joaquim e fala, ainda que ele seja o meu anel de selar, vou tirar ele e vou jogar fora. Tirou, mandou para a Babilônia. Mas depois vai acabar? Não, porque o capítulo 23 de Jeremias diz que Deus vai levantar um renovo. E esse renovo tem que vir da linhagem de Davi. E agora então você acompanha e continua rastreando o que aconteceu com o Joaquim, e você percebe que lá no cativeiro, o Joaquim está sendo bem tratado. É muito curioso, meus irmãos, porque isso aí parece só um pedaço de barro com os rabiscos. Mas esse tablete de argila foi encontrado nas ruínas da Babilônia, do lado daquela porta de estar que eu mostrei para vocês, onde passava o festival de Ano Novo, onde a carruagem contendo o deus Nabu era liderada pelo rei para fazer uma visita da divindade por toda a cidade da Babilônia. Ali do lado foi encontrada essa peça de barro. E sabe o que ela diz? Ela fala sobre as provisões que deveriam ser dadas aos prisioneiros da Babilônia. E ela menciona que deveria haver litros de óleo para o rei Yahuquinu, rei do país de Yahudu. É o rei Joaquim de Judá. E essa pedra de barro que está lá no museu de Berlim, junto com aqueles azulejos da Babilônia, que mostram o caminho processional e o portão de estar, essa peça de barro está lá para dizer, olha, a gente sabe até dizer qual era a porção que Joaquim ganhou. 1 litro para os 5 filhos do rei do país de Yahudu. 1,7 litros para 8 pessoas do país de Yahudu. Até os príncipes, filhos de Joaquim, ganhavam 1 litro de azeite por semana. Coisa boa. Percebe? E o que é isso? É Deus cuidando com bondade do seu povo. As promessas de Deus não falham. E isso é desde a época de Josué. Lembra quando Josué conquistou a terra de Canaã? Ele escreveu assim, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus não tinha dito que ia dar a terra de Canaã? Tudo se cumpriu. Josué usa essa expressão, boas palavras, no hebraico tov. A palavra boas. Só que aí, quando Salomão, no começo do livro dos reis, vai escrever, na hora de inaugurar o templo, ele diz assim, bendito seja o Senhor Deus, diz Salomão, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas feitas por intermédio de Moisés. Quando então conquistaram Canaã, as boas palavras do Senhor se cumpriram. Quando inauguraram o templo, as boas palavras do Senhor se cumpriram. Só que agora eles perderam Canaã e perderam o templo. Não foi? As boas palavras de Deus se cumpriram, ganhamos Canaã. As boas palavras de Deus se cumpriram, ganhamos o templo. E agora? Perdemos Canaã, perdemos o templo. Será que Deus continua bom? E aí então você vai olhar como termina o livro dos reis. O livro dos reis termina com a mesma expressão do Jeremias. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, no dia 27 e tal, o Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou Joaquim do cárcere e falou com ele benignamente. Disse-lhe palavras boas. Sabe o que é isso? É dizer assim, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Não importa o que você fez. A casa davídica ainda é portadora do bem, do Tov de Yahvé. Ele está com vida própria, o meu slide, mas eu vou parando ele aqui. Você está entendendo? Ou seja, Jeremias termina o seu relato, igual o livro dos reis, dizendo, tá ruim, mas tá bom. Estamos no cativeiro, o rei Joaquim está lá, faz 37 anos que ele está lá, não vai voltar, vai morrer na Babilônia. Mas Deus não vai deixar as coisas assim. Ele julgou, e de acordo com Jeremias 22, ele julgou direitinho, ele julgou corretamente. E por quê? Porque os reis eram maus.
Salum era mau, Jeoaquim era mau, Joaquim foi mau e Zedequias foi mau. E Deus tinha toda a razão em tirar o que é ruim. E isso não é maldade. Tirar o que é ruim não é maldade. Se você está com alguma coisa infeccionada e precisa amputar um membro, a pessoa que corta o seu membro para salvar a sua vida não está sendo má, ela está sendo boa. E tirar o rei que conduz o povo à injustiça, e tirar o pastor que é mau e que explora as ovelhas, não é maldade de Deus, é justiça. E ele continua a agir com bondade para com o povo de quem ele tomou o rei e de quem ele tomou a terra. Deus continua sendo bom. E aí então, você vai ao livro das Crônicas. O livro das Crônicas foi escrito depois que todo mundo voltou do cativeiro. Depois que Ciro da Pérsia venceu os babilônicos e falou assim: agora eu quero que vocês voltem para casa e reconstruam o templo e orem por mim lá. E o cronista, então, ele precisa estimular todo mundo a trabalhar para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo. E ele começa a se agarrar nas promessas de Deus. E ele faz uma genealogia. E lá em 1 Crônicas 3, o cronista fala dos filhos de Josias. O segundo filho foi o Jeoaquim, o quarto filho foi o Salum. Salum assumiu primeiro, o Joacás. O segundo filho, o Joaquim, assumiu em seguida. O terceiro, o Zedequias, só assumiu depois do Jeconias, que foi o cativo, que é o mesmo do Joaquim. Mas aí o que aconteceu? O cronista já sabe dizer, ele voltou da Babilônia e ele viu o que aconteceu com o Joaquim lá na Babilônia. O que aconteceu? Quais são os filhos, verso 17, quais são os filhos do Jeconias, que é o rei Joaquim? Ele teve filhos lá na Babilônia. Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E o Pedaías, um dos filhos dele, era Zorobabel. E quem foi Zorobabel? Foi aquele que voltou, trazendo o povo de volta e reconstruiu o templo. Ele não voltou na condição de rei, porque os persas eram o império dominante, mas ele volta com uma autoridade governamental, é um príncipe que está governando sobre os judeus para a reconstrução do templo. Zorobabel é a esperança. E sabe o que Ageu fala quando o Zorobabel precisava animar o povo para construir o templo? O profeta Ageu recebe uma ordem de Deus dizendo: Ageu, vai lá e fala para Zorobabel, governador de Judá. Está vendo? Ele não é rei. Por que ele não é rei? Porque Judá é um reino vassalo dos persas. Mas fala com Zorobabel: eu vou abalar o céu e a terra, eu vou derrubar os tronos dos reinos, eu vou destruir as nações e tudo mais. Naquele dia eu vou tomar você, Zorobabel, filho de Salatiel. Eu vou tomar você, Zorobabel, e eu vou te fazer o meu anel de selar. Será que essa profecia se cumpriu? Bom, a gente precisa entender que ela se cumpriu, porque em Mateus capítulo 1 tem a genealogia de Jesus. E aí Mateus vai dizer para nós que Josias gerou a Jeconias. O Jeconias é o Joaquim, lembra dele? É o cativo. Gerou a Joaquim e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. E depois do exílio, o Joaquim gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Vai seguindo o código aí. Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde e tal, e Jesus. Será que a profecia de Jeremias capítulo 23 se cumpriu? Será que Deus tirou o anel de selar e falou: casa davídica, vocês são reis maus, vocês pastoreiam mal o meu povo, eu vou arrancar vocês daí, mas depois eu vou colocar um pastor bom que vai cuidar de vocês, e ele vai ser o símbolo máximo da minha autoridade. A autoridade que eu conduzo pelo fio de Zorobabel, que está voltando do cativeiro, reconstruindo o templo e sendo o ancestral do Messias, o Rei, o Senhor Jesus? A profecia, então, se cumpre. Assim, meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Ezequiel, a gente vê que os primeiros 24 capítulos foi juízo. É Deus falando, só paulada. E aí no capítulo 25 começa a esterçar o volante do navio do juízo. Por quê? O volante do navio não dá, né? Tem que ser o leme, né? Mas começa a esterçar aqui, começa a manobrar o navio aqui. Por quê? Porque ele começa a dizer que Deus vai julgar os inimigos do seu povo. Entre eles, Tiro, como a gente viu hoje de manhã. E depois? Depois a gente vai ter promessas de restauração.
Quais são as promessas? Capítulo 33, que a gente viu semana passada. Se você falar e as pessoas se arrependerem, se você, Ezequiel, for o meu atalaia e disser que, havendo arrependimento, há restauração, tudo bem. E como é que Deus vai continuar a faxina? Você percebe? Capítulo 25 é a mudança do julgamento. O 24 foi quando a esposa do Ezequiel morreu. Não adianta chorar, o juízo vem, não quero que lamentem, o templo vai cair. No 25 ele dizendo assim, mas eu vou julgar os seus inimigos, eu vou julgar aqueles que se vingaram de você, eu vou julgar quem zombou de você, eu vou julgar quem rivalizou com você. Capítulo 33, e se você se arrepender, há oportunidade de restauração. Capítulo 34, e eu não vou deixar os reis que te oprimiram, os reis que te pastorearam mal, os reis que foram os responsáveis pelo seu cativeiro, permanecerem no trono. Eles foram pastores maus, e eu vou dar para vocês um pastor bom. Já estou acabando, já expliquei Ezequiel 34. Agora é só ler. Percebe? É que a gente tem que entender muito mais coisa fora do livro de Ezequiel do que dentro para entender o livro de Ezequiel. E agora então eu vou ler antes de aplicar. Vamos lá para Ezequiel 34. Mas agora é para ficar fácil. Ezequiel capítulo 34. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Você já está sabendo, não são pastores, são os reis, certo? E ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ou seja, ao invés de cuidar do povo, do bem-estar do povo, eles usaram o povo para o seu próprio bem-estar. Eu não vou ler tudo, né? Mas a gente já leu essa parte do texto. Vamos para o versículo 10. Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Deus colocou termo no mandato dos reis de Judá? Algum deles continuou a governar? A resposta é não. Quando é que apareceu o novo rei de Judá? Não teve mais, o Zorobabel era governador, você não leu isso lá em Ageu? E depois, e na época de Jesus? Só que os magos vieram do Oriente dizendo, cadê o rei dos judeus? Porque aquele era rei. E na cruz estava escrito, esse é Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O rei veio. O anel de selar veio. E aí, então, depois de anunciar isso, Deus fala de restauração. E a partir do verso 11 diz assim, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Você percebe que esse é o padrão do livro de Ezequiel? Primeiro ele julga e depois ele restaura. Primeiro ele anuncia, vocês não estão usando Jerusalém direito, vou destruir. Vou tirá-los de Jerusalém. E depois ele diz, quando vocês estiverem arrependidos, vou trazer de volta. Os reis não são bons, vou tirar os reis. E depois, vou trazer um rei melhor. O juízo de Deus nunca é um juízo em relação ao seu povo, nunca é um juízo para destruir. É sempre um juízo para consertar. E o que vem depois do juízo é sempre melhor do que estava antes. Nós temos muito medo das coisas. Nós temos muito medo das intervenções médicas. Será que vai ficar bom? Será que não vai ficar? E às vezes, depois que a gente faz, a gente se pergunta assim, por que eu não fiz isso antes? Se eu soubesse que era tão bom. Às vezes o médico erra, o médico humano pode até errar, mas o médico divino não. O médico divino está dizendo, eu vou tirar esse rei ruim, vou deixar você sem rei, mas depois eu vou trazer um rei que vai pastorear você de um jeito perfeito. Não foi isso que Jeremias falou? Capítulo 21 e 22 ele condenou todos os reis, capítulo 23 ele disse, está vindo um renovo da casa de Davi. E aí o que acontece? Verso 23 do capítulo 34 de Ezequiel. Suscitarei para elas, para as minhas ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. E ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. De quem é que está falando aqui? De Jesus. Você tem alguma dúvida ou você prestou atenção na liturgia, em que João, capítulo 10, Jesus falou o quê? Eu sou o bom pastor. O bom pastor mata as ovelhas para se beneficiar delas? Não. O que ele faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. É isso que Jesus está fazendo. E aí, então ele fala, o mercenário, ele vê o lobo vindo, ele foge. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. Jesus veio nos dar vida. Jesus é o bom pastor.
E o que ele vai fazer conosco? Verso 25, farei com elas aliança de paz. Verso 27, segunda parte, elas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizaram. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verso 30, saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Irmãos, isso aqui é profundamente consolador. Isso aqui é para a gente entender que ainda que governos humanos nos oprimam, ainda que decisões das autoridades que foram colocadas por nós, quer seja no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, quer seja em Brasília, quer seja em Washington, quer seja em Moscou, quer seja em qualquer lugar, quer seja aqui no Palácio do Governador, quer seja o prefeito de Goiânia, o pastor da igreja do Jardim América, o presbítero, qualquer pessoa que estiver em posição de autoridade e não for um pastor que usa da sua autoridade para a glória de Deus e para o bem daqueles que lhes foram confiados, essa pessoa vai prestar conta para Deus. E isso tem que nos encher de temor. Em qualquer que seja a posição de autoridade que nós estivermos, nós devemos usá-la para a glória de Deus. Sabe quais são as nossas posições de autoridade? Vamos começar com a mais básica de todos, o marido. O marido é o chefe do lar. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe o que o marido tem que fazer? Você sabe o que Efésios fala? Tem que morrer pela esposa. Nós temos que ser bons pastores de nossos lares como maridos. Temos que fazer isso. Depois, os pais. Os pais precisam pastorear os seus filhos e não provocá-los a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os professores têm que ensinar os seus alunos e comunicar a eles a verdade. Os presbíteros, diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, têm que pastorear o rebanho de Deus, não por ganância, mas de boa vontade. A gente pode resumir isso dizendo, ninguém, em posição alguma de autoridade, está autorizado a fazer uso da sua posição em benefício próprio. Não se preocupe, deputado que vendeu o voto por rachadinha, por mensalão ou por outras coisas, a batata dele está assando, pode ficar tranquilo. Aqueles que fazem uso do seu cargo para cobrar propina, para extorquir, para enriquecimento, eles vão encontrar esse nível de juízo de Deus, porque as ovelhas do Senhor espalhadas pelo mundo são cuidadas por Ele, e Ele vai buscar, e Ele vai recolher, e essas vão ter que se encontrar com o Rei bondoso que deu a vida pelas ovelhas, e vão ter que prestar contas. Essa é uma palavra para todos nós, ao mesmo tempo de juízo e de consolo. Juízo porque se você não tem usado a sua autoridade, a sua liderança de um modo sacrificial e para a glória de Deus, você precisa aprender que Deus não está contente com isso. Ele está de olho e Ele tomará providências. Mas esperança porque se você tem sofrido, e qual brasileiro que não tem sofrido? Me conta. Mas se você tem sofrido alguma coisa nesse sentido, calma, porque Deus vai julgar todas essas coisas. Pode parecer para nós que demora demais, mas não demora não. É mais fácil, eu sei, olhar para todas essas coisas depois que tudo já aconteceu. Vamos falar, Jeremias profetizou antes de 586 a.C. E Mateus foi escrever por volta do ano 60 da era cristã. Falando em números redondos, tem 620 anos aí. Para nós é fácil, a gente já viu tudo, a gente viu o começo, o meio e o fim da história. Mas quando Jeremias escreveu e falou assim, eu estou tirando o anel de selar, mas eu vou devolver, e vai vir o Messias por Zorobabel, o povo já era ordenado a confiar na promessa de Deus. Nós estamos numa posição mais privilegiada e, portanto, mais responsável. Nós já vimos que Deus cumpriu as suas promessas. Nós já vimos que a promessa da terra de Canaã, Josué já declarou, o Senhor cumpriu. Nós já vimos que Salomão, ao inaugurar o templo, disse, o Senhor cumpriu as suas boas palavras. Nós já vimos que quando o templo caiu, Jeremias está dizendo, Evil Merodach falou benignamente, com boas palavras para com Joaquim.
Então nós devíamos olhar e dizer, ainda que estejamos enfrentando dificuldades e sofrendo debaixo do governo de más autoridades ou de maus pastores, Deus tem palavras boas para nós. Nós não fomos abandonados, nós não fomos esquecidos. A justiça de Deus haverá de reinar e de julgar todas estas coisas. Não foi imediato, não. De Joacás para Zedequias passaram-se décadas. As coisas não foram imediatas, mas a justiça chegou. E então nós podemos olhar para tudo isso com profunda esperança e com profunda gratidão. Então, meus irmãos, vejamos como aplicar isso para a nossa vida. Genealogia. Eu acho que agora você já está mais interessado em genealogia, né? Sabe aquela parte da Bíblia que você olhava e falava assim, vira. Agora você já percebeu que não dá para pular, né? Porque tem um nome lá, e estava escondido, não estava nem escrito Joaquim, ainda para caprichar eles escreveram Jeconias, que era para ficar difícil de achar. E aí você vai lá, Jeconias o cativo em Mateus, você fala, quem que é esse cara? É o Joaquim. Mas quando você se interessa em procurar, sabe o que são as genealogias? Genealogias são código de rastreio. Já comprou um produto pela internet? Recebeu um e-mail em seguida? O seu pedido foi registrado. Aí você já fica com o coração animado. Daqui a pouco recebe outro e-mail, o celular dá aquele sininho, tim, você vai lá olhar, está dizendo assim, seu produto foi para a expedição. Daqui a pouco você recebe outro, tim, celular, vai lá olhar, seu produto está na nossa central de expedição. Já partiu. Daqui a pouco você recebe outro, já está em Goiânia, já está aqui na central do correio, daqui a pouco vai chegar amanhã, 11 horas na sua casa. Depois que você assinou, que recebeu o produto, você recebe mais e-mail? No máximo para avaliar como é que foi a experiência, mas acabou. Genealogia é isso, é Deus dizendo assim, pode rastrear as minhas promessas, eu entrego o produto que eu te prometi. Vá lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e veja que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E pode seguir as genealogias da Bíblia que você vai ver como Lucas mostra de Adão até Jesus. Siga o código de rastreio e você vai ver que as minhas promessas se cumprem. Isso tem que nos levar a amar estudo de genealogia, isso tem que nos levar a amar a precisão da palavra de Deus. Depois da genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas, não tem mais genealogia na Bíblia. Produto entregue. Acabou? Nós não temos que esperar mais nada, gente. Já chegou. O rei está aí. O nosso bom pastor é nosso. Ele é Cristo. Ele cuida de nós. Não tem nem mais o que esperar. Já chegou. A alegria. A encomenda já veio. Pensemos nisso, meus irmãos. Também pensemos a respeito da casa real de Davi, suspensa até Cristo. Irmãos, quando nós pensamos nestas coisas, é espantoso. Nem a maior das dinastias do Egito, você sabe que o Egito foi, não é? E ainda é a nação antiga mais impressionante, milhares de anos de tradição. Não há uma dinastia sequer que tenha durado o tanto que durou a dinastia da casa de Davi no trono de Jerusalém. Davi assume no ano 1010 a.C., e a sua dinastia vai até 597, com Joaquim, sem contar os Zedequias depois. Então dá 415 anos, vai, em números redondos. Não existe na história do mundo um único rei que tenha tido sucessores de uma mesma linhagem que tenha durado 415 anos. Sabe por quê? É porque Deus quer que você saiba. Quando eu prometo, eu estou falando sério. Mas quando ele diz que vai tirar o anel de selar também, e ele tira, e o Joaquim vai para a Babilônia, fica 600 anos sem ter rei. Mas também isso não é problema para Deus mandar Jesus, vindo da linhagem de Zorobabel, que será o anel de selar. Você consegue entender que tempo para Deus não é um problema? Pode parecer para nós. Pode parecer que Deus está demorando. Pode parecer que Ele não está tomando conta dos maus pastores, das más autoridades colocadas sobre nossa vida. Mas Ele está de olho. Isso não é um problema para Deus. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Calma, pode não ser agora, mas vai chegar. Depois, restauração vinda após o julgamento. Quando Deus trouxe juízo sobre a casa de Judá e mandou Joaquim para o cativeiro, ele não estava se desfazendo do seu povo e nem desistindo das suas promessas. Apesar daquele pecador Joaquim ser indigno, Deus o tratava com misericórdia, porque ele era do povo escolhido. E aí então o que você vê é que o juízo aconteceu porque a purificação era necessária
mas Deus não descartou o seu povo. E se talvez você e eu estivermos sofrendo algum juízo, porque Deus quer nos purificar e nos santificar e nos fazer abandonar os nossos pecados, e Ele nos tirou de alguma forma, de algum lugar, alguma situação onde nós estávamos, porque Ele nos disciplina, isso nem de longe significa que Ele desistiu de nós. E o que nós vemos, portanto, aqui, é que por séculos você vai acompanhando a história da Bíblia, até chegar em Jesus e perceber, não, Deus nunca desistiu. Ele esteve cumprindo o seu plano em todos os momentos, e Ele está demonstrando o seu amor por um povo indigno e alcançando esse povo com a sua misericórdia. E agora então a gente tem Jesus, o nosso bom pastor. As autoridades em Judá levaram o povo à desobediência. Ao invés de servir ao povo, se serviram do povo. Mas nós aguardamos o dia em que esse bom pastor governará sobre o novo céu e a nova terra. E nós ali, que já somos amados por Ele, que já recebemos a própria dádiva da entrega da sua vida em nosso favor, nós haveremos de ser pastoreados por esse pastor. Jesus falou em João 10, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele falava do aprisco de Israel, dizendo que ainda tinha outras ovelhas que não eram israelitas. Ele estava falando de nós, gente. E não só que não são desse aprisco étnico, mas que não são desse aprisco temporal. Ele estava falando de Goiânia em 2025, da igreja do Jardim América. Ele estava falando que ele estava esperando para nos buscar, porque daí, diz ele, vai haver um só rebanho e um só pastor, que foi o que a gente cantou. E a gente precisa estar alegre nisso e dizer, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus e caminhar na luz de Jesus, o meu bom pastor. É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. E isso deve nos levar a confiar na verdade da palavra de Deus. Você está ficando encantado com a Escritura e dizendo assim, esse livro aí não tem igual? Esse livro aqui, tudo que está escrito aqui acontece? Você fica encantado de ver que o Jeoaquim não foi sepultado igual um jumento, do jeito que o Jeremias falou? Que o Joaquim foi tirado como se tira um anel de selar, mas que Deus pôs o anel de volta através do Zorobabel, e que agora chegou Cristo, e que tudo isso está mostrando para nós, viu como Deus está falando a verdade? Nós temos a verdade em mãos, nós somos o povo de Deus, amados pelo bom pastor. Não é porque a gente é bom, não. Nós somos bem parecidos com o Jeconias, com o Joaquim que foi para o cativeiro, nós somos parecidos com aquele povo. Mas Deus é bom, Deus é fiel, as suas promessas não falham, e é por isso que a gente tem esperança. O povo de Israel não foi capaz de se manter fiel à aliança, e nós também não o seríamos. Mas Deus é fiel, e nos ama, e nos protege, e cuida de nós, e busca as ovelhas desgarradas, porque Ele é o bom pastor. Que a gente possa entender isso e responder adequadamente a isso, com um coração repleto de louvor, de gratidão, de confiança, de temor, de admiração ao Senhor Deus e à sua palavra. Que assim seja na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.